Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Hoje, domingo, dia cheio de graça, de presença de Deus. Não sei vocês, mas geralmente nosso domingo tem a tendência de ser com o Senhor, na casa do Senhor, né? Se enchendo um pouco mais de sabedoria, de graça, tendo comunhão com os irmãos. E é isso que geralmente a gente faz, né? Graças a Deus por isso. Mas vamos ler nosso texto de hoje, que é um texto extremamente forte, poderoso, que nos incentiva a ser cristãos melhores, a ser realmente testemunhas de Cristo, independente das circunstâncias, né? Estevão, nós vamos falar sobre esse homem hoje, que é um testemunho vivo, um dos primeiros homens a ser martirizado justamente pelo nome de Jesus. Mártir, gente, só para vocês já se situarem, a palavra mártir significa testemunha, tá? Não significa herói, aquele que morre por alguém, não. Um mártir é alguém que é uma testemunha. Então, os mártires, eles morreram porque eles testemunharam Jesus, porque eles foram testemunhas a respeito dos feitos de Jesus, por falar de Jesus, por falar daquilo que Jesus fez e continua fazendo, é que eles morrem, ok? Então, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente vai começar lá em Atos capítulo 7. Jesus, muito obrigada por essa semana que está finalizando hoje. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez até a semana 47. Nós somos gratos, Pai, dia após dia, pela bênção da vida, pela bênção de estar vivo, Senhor, de estar respirando com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade em todas as áreas da nossa vida. O nosso emocional, Senhor, tem estado estável, graças a Deus. As nossas emoções são curadas diante da Tua palavra. Senhor, nenhum mal, Senhor, nos atingirá, porque nós estaremos guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença em nós, pela unção do Espírito Santo que manifesta, Senhor, graça e sabedoria todos os dias. Obrigada, Jesus, pelo conhecimento que o Senhor tem dado para nós, através da Tua palavra, através do conhecimento que o Espírito traz para nós todos os dias. Obrigada, Jesus, pela dádiva de mais um dia de vida na Tua presença, Senhor. Nos guarde, Senhor, guarda a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos permanecer, perseverar dia após dia até o Senhor voltar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, gente, semana 47, dia 7. Hoje nós vamos ler Atos 7 e 8. São dois textos bem grandes, né? Bem profundos também. Então vamos aproveitar para a gente extrair o máximo possível, né? Durante a nossa meditação. Capítulo 7 do livro de Atos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes que ele se mudasse para Harã, e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Harã até a morte do seu pai. Depois Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora moram, mas Deus não deu a ele nenhuma herança aqui, nenhum pedaço de terra. Entretanto, Deus prometeu que no fim de tudo, ele e depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora na época ele ainda não tivesse filhos. Mas Deus falou a ele dessa forma: os seus descendentes vão ser peregrinos em uma terra estrangeira e ali se tornarão escravos e serão maltratados por 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês, e depois sairão dali, voltarão a esta terra e me adorarão neste lugar. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia da circuncisão, como sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Por isso, Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado quando estava com 8 dias de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 patriarcas da nação judaica.
Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. Depois também deu a José uma sabedoria excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que ainda havia trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Quando foram a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus irmãos, e eles foram apresentados ao faraó. Então José mandou trazer Jacó, o pai dele, para o Egito, e toda a sua família, que eram ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão em libertar os seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito. Então foi coroado um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei conspirou contra o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por aquela época nasceu Moisés, uma criança bonita aos olhos de Deus. Ele foi escondido em casa por 3 meses. E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram, a filha de Faraó encontrou Moisés e adotou o neném como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles, porém eles não entenderam. No outro dia viu 2 homens de Israel brigando, tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são irmãos e não deviam estar brigando assim, isso está errado. Porém o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto em chama. Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo o que seria. Ao chegar perto para ver, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar. Depois o Senhor disse, tire as sandálias, porque você está pisando em terra sagrada. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha, que eu vou enviar você ao Egito. Assim Deus mandou de volta o mesmo homem que o povo de Israel tinha desprezado antes, quando perguntaram a ele, quem fez de você autoridade e juiz sobre nós? Moisés foi enviado para ser a autoridade e o libertador deles, depois que o anjo lhe apareceu no arbusto. Por meio de muitos sinais e maravilhas, ele os conduziu para fora do Egito, através do Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará entre os irmãos de vocês um profeta semelhante a mim, pois no deserto Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e o anjo que deu a ele a lei de Deus, a palavra viva, no Monte Sinai para transmitir a nós. Mas os nossos antepassados recusaram-se a obedecer a ele, desprezaram Moisés e quiseram voltar ao Egito. Disseram a Arão, faça ídolos para nós, para que tenhamos deuses que nos levem adiante, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés que nos tirou do Egito. Assim eles fizeram um bezerro como ídolo, ofereceram sacrifício a ele e celebraram aquela coisa que tinham feito. Então Deus lhe deu as costas e abandonou a todos eles, deixando que servissem ao sol, à lua e às estrelas como deuses deles, conforme foi escrito no livro dos profetas.
Foi a mim que vocês ofereceram sacrifícios naqueles 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Não, o interesse verdadeiro de vocês estava nos seus deuses pagãos, em Moloque, na estrela do seu deus Renfã e em todas as imagens que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei vocês para o exílio, para além da Babilônia. Os nossos antepassados levavam com eles o tabernáculo da aliança através do deserto. O tabernáculo foi fabricado exatamente de acordo com o plano que Deus tinha mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué conduziu as batalhas contra as nações estrangeiras, esse tabernáculo foi levado com eles para o seu novo território e usado até o tempo do rei Davi. Deus abençoou grandemente a Davi, que pediu que lhe permitisse construir uma habitação permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão quem construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu quem fiz todas essas coisas? Como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos de anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. Capítulo 7, assim como um outro capítulo, se não me engano, no Velho Testamento, não sei se é Isaías, Jeremias, que também faz um relato muito semelhante ao de Estevão, contando a história desde o início, né? Fazendo um resumo panorâmico de todo o Velho Testamento, de todo o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, das 12 tribos. Aqui Estevão vai até praticamente Salomão e até os profetas, porque ele vai falando de tudo aquilo que os próprios líderes religiosos já sabiam, mas tudo isso estava sendo um grande testemunho de como desde antes de Moisés, Deus já vinha falando a respeito do Cristo, daquele que viria ser o grande libertador e que eles não tinham enxergado. E esse testemunho faz com que os líderes queiram tapar os ouvidos para não ouvir a verdade de Deus, para que essa verdade não os confrontasse. Mas foi isso que aconteceu, eles foram tremendamente confrontados, mas deixaram com que a ira e a soberba entrasse no coração deles e apedrejaram Estevão por causa do seu testemunho. Por isso a palavra mártir, né? Testemunha. Ele deu testemunho a respeito de tudo que os antepassados fizeram e até Cristo, que também foi morto justamente por falar a vontade de Deus, por falar a verdade de Deus. Capítulo 8 agora, gente, vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água para a gente pegar o texto direto. Saulo aprovou a morte de Estevão e começou naquela ocasião uma grande onda de perseguição aos crentes, a qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos para a Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres, lançando todos na prisão. Mas os santos que tinham sido dispersos iam por todos os lugares,
pregando a boa nova de Jesus. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo praticava feitiçaria, era homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia. Todos afirmavam: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam porque Simão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem de Filipe a respeito da boa nova do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e muitos homens e mulheres foram batizados. Então o próprio Simão creu e foi batizado, e começou a seguir Filipe e a todos os lugares. Estava maravilhado com os sinais e milagres que eram realizados. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo, pois até então ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder e disse: permitam que eu também tenha desse poder, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se dessa grande maldade e ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Orem por mim ao Senhor, exclamou Simão, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de pregar e dar testemunho em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, passando em diversas aldeias samaritanas pelo caminho para pregar a boa nova. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, lá estava, descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade, sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus, agora estava voltando da sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho da escritura que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta estava falando? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: veja, aqui tem água, por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não o viu mais, porém continuou o seu caminho com alegria. Enquanto isso, Filipe apareceu em Azoto, pregou a boa nova ali e em cada cidade pelo caminho, à medida que ia para Cesareia. Capítulo 8 fala então desse momento em que Saulo é apresentado para nós nas Escrituras. É a primeira vez que Saulo aparece.
justamente no apedrejamento de Estevão. A história continua e eles então são dispersos por causa da grande perseguição. Aqui inicia o processo do Ide, como Jesus havia dito, não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Era necessário que a perseguição acontecesse, porque todas as vezes que o povo do Senhor, o povo de Deus é perseguido, ele avança, ele continua, ele persevera, ele avança com a pregação. E foi assim durante todo o Antigo Testamento e agora continua sendo também no Novo Testamento. A igreja só é a igreja de Cristo Jesus na terra toda porque houve perseguição, porque a perseguição fez com que os judeus saíssem do conforto de Jerusalém e tivessem que sair fugidos para outras regiões do Império Romano e depois até os confins da terra. Hoje, nós só temos o Evangelho pregado a nós só fomos alcançados porque essa perseguição aconteceu nesse momento da história, depois do apedrejamento de Estevão. É por isso que nós temos o Evangelho em toda a terra, porque se não houvesse a perseguição, muito provavelmente os judeus teriam permanecido em Jerusalém e as boas novas do Evangelho não teriam chegado em outros lugares da terra. Graças a Deus pela perseguição. Quando a gente diz isso, a gente diz porque sabe que Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive nas situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. Tudo tem um propósito de nós pregarmos a Jesus. Todas as nossas circunstâncias, sendo no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na fila do banco, no mercado, em qualquer lugar onde nós estamos, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém. E nós devemos usar essas oportunidades com zelo, com sabedoria, para que o Senhor possa, sim, operar sinais e maravilhas, salvar pessoas, alcançar pessoas através do Evangelho. Infelizmente, nós temos sido falhos nesse ide de Jesus, mas que o Senhor nos ajude através de um testemunho como esse de Estevão, através dessa palavra de que muitos sofreram em prol do Evangelho aqui no primeiro século, que nós possamos ser despertados mais um ano, a começar a avançar com essa boa nova, porque Jesus está voltando e eu e você já fomos alcançados. Nós já temos essa grande salvação à nossa disposição. Quantos não têm ainda e podem ir para o inferno porque eu e você deixamos de falar de Jesus para alguém. Amém? Então que nós possamos ser despertados com essa mensagem para falar do Evangelho do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando de maneira poderosa a vida de vocês. E assim nós possamos amanhã, segunda-feira, começar a semana 48, ainda dentro do livro de Atos. E já no meio da semana, acho que quinta-feira, né? A gente começa o livro de Tiago, porque já entra, né, nesse período da história o irmão de Jesus chamado Tiago escrevendo a sua carta à igreja, e a gente vai continuar nele. Inclusive, quem está aí na apostila, se você olhar na semana 48, no dia 4, o texto está errado aí, né? Tá como Jaimes, né? Ou James, que eu acredito que era isso que a pessoa estava escrevendo, mas na verdade é Tiago, tá? A palavra aí deveria ser Tiago. Eu li a carta de Tiago, capítulo 1 a 5, é uma carta bem pequenininha que a gente vai ler no próprio dia, né? Num dia só a gente vai ler toda a carta de Tiago, tá bom? E aí depois Atos, Gálatas, semana que vem então sábado e domingo, final de semana que vem, a gente tá lendo as cartas aos Gálatas, e aí sucessivamente, semana 49, 50, 51, 52 e 53, finalizando no dia 31 de dezembro. Nós estamos aí na reta final já, né, da nossa leitura de 2023, então eu te encorajo a permanecer fiel mesmo diante da correria, do dia a dia aí, né, que geralmente tende a ser mais corrido. Separe aí esses 25 minutos, 20 minutos, que é o que a gente demora para estar fazendo a leitura, e faça o teu devocional todos os dias. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.